A gente conversou com a Fer na quarta-feira. Ela mora num sobrado, ela, o marido e uma filhinha de 3 anos, a Luísa. O que acontece? Esse era o apartamento dos pais do marido, o apartamento sobrado dos pais do marido dela. E hoje eles estão nesse espaço e hoje é a casa deles. Ainda tem muitas coisas que eram dos sogros dela. E daí ela tem vontade de dar uma mudadinha. Mas o que principalmente ela colocou pra gente que incomoda um pouco: os brinquedos. E isso, gente, é fato em qualquer casa. Os brinquedos ficam, pelo menos um pouquinho dos brinquedos fica na sala. Porque é mais prático pra atender da criança e fica junto com a família. É muito difícil. Acho que a gente, nesses anos de escritório, nunca viu alguém que fala: não, ela brinca no quarto, ele brinca no quarto sozinho, não fica aqui na sala. Normalmente, quem tem filho pede um lugar para guardar brinquedo na sala. Isso, e uma coisa que as pessoas fazem muito, elas ou já têm a casa ou elas pensam na sala como se a criança não fosse brincar ali, ou pelo menos na ideia meio utópica de que os brinquedos ficariam sempre escondidos, o que na prática não acontece. Então, o que é muito claro quando a gente vê as imagens? Acho que dá até pra gente ir passando. Os móveis, eles são bem fortes, assim, né? Com uma madeira mais escura, daí com um mix de madeira ali até, né? Os sofás também são todos mais escuros, em tons de marrom e bege. Então, se a gente vê essa característica de cores assim mais forte, mais marcante, já é meio que de cara que a gente entende que os brinquedos vão destoar, como a mesinha tá gritando ali, por conta do contexto que já existe na sala. O contexto é muito adulto. Muito adulto para os brinquedos que estão ali. Opa. Então, a primeira coisa que a gente viu foi tentar clarear um pouco essa sala, deixar ela um pouco mais leve, para que os brinquedos pudessem entrar e participar da decoração da sala. E trazer outros elementos coloridos também. Não só os brinquedos terem cor, mas existir cor na decoração, nas almofadas, nos quadros, numa manta. Então, trazer cor pro ambiente, fora a cor dos brinquedos, para deixar o ambiente como um todo mais divertido, mais alegre e os brinquedos não destoar. Não destoar, exatamente. Pra parecer que eles fazem mais parte da... Não assim, o brinquedo faz parte da decoração. Mas quando a gente coloca a cor daquela bagunça acontecendo em outros lugares da sala, aquela bagunça fica menos bagunçada. Então, é isso uma das principais coisas que a gente propôs no Papo com as Gurias com a Fernanda. Então, entendendo um pouco do espaço. Aqui é um L na sala, tem um pedaço de barzinho. Essa parede foi a sogra dela que fez com esponja, ficou super legal o efeito. E a nossa proposta seria manter essa parede. Aqui a porta que vai para a cozinha. Aqui atrás tem um canto alemão, que é a sala de jantar. Esse móvel da TV aqui no meio, que eles não pretendem mexer. Dividindo as duas salas, né? Tipo, a sala de estar e a sala de jantar. Isso mesmo. Aqui vindo, provavelmente a parede é branca. Aqui, ó, a parte dos brinquedos, como eles estão, as gavetas também estão com brinquedo. A poltrona de amamentação, que não precisa mais ficar no quarto, e daí se transformou num assento extra da sala. E hoje até a Luísa usa pra brincar, coloca todas as bonequinhas sentadas aqui. Aqui um dos sofás embaixo da janela, a porta de entrada bem aqui no cantinho. Aqui do lado da porta de entrada já vem a dobra da escada, um canto para a escada, um pendurador de chaves e aqui um outro sofá. E daí terminamos a voltinha da sala. Uma coisa que ela comentou também é que os brinquedos normalmente ficavam espalhados. E daí o que a gente reparou também é que ela tem hoje essas duas caixas aqui para guardar e organizar os brinquedos. Então, assim, pode até ser que caiba, mas muito bem ajeitadinho, e a criança nunca vai fazer isso, ela vai só colocar ali dentro. Então, o que a gente percebe? Que as caixas estão pequenas pro tanto de brinquedo que ela tem. Por isso que acaba ficando coisa pra fora ou com uma cara de desorganizado. Então, como resolve isso? O jeito mais fácil, colocar uma caixa ou um cesto, alguma coisa maior que realmente caiba todos os brinquedos que ela tem ali, que vão ficar ali nesse espaço.
Então, às vezes, a solução é tão simples que parece até boba, mas a gente fica ali pensando em 1000 ideias mirabolantes e não vê que às vezes é só o tamanho que não tá adequado. A maioria das soluções, gente, que realmente fazem a diferença são bobas. São bobas. As mirabolantes fazem uma super diferença, mas essas soluçõezinhas de organização vão deixando a nossa vida mais fácil. E uma coisa que a gente sabe, quem tem criança tem que fazer meio sempre, é fazer uma limpa nos brinquedos, porque não adianta. Vai acumulando, vai mudando fase, vão mudando os brinquedos, e se a gente não limpar, não tirar de vez em quando, vai virando aqueles brinquedos vão tomando conta da casa, assim, tipo uma praga. Outra coisa que a gente percebe bastante pelas fotos é que o piso, ele é de madeira, né? Então ele tem uma cor quente, os sofás têm essas cores mais fortes, e as paredes, além de estarem no branco, que já deixa ela com uma cara de mais vazia, não tem praticamente nada nas paredes em si. Tá tudo muito perto do chão, então dá aquela sensação de que a casa tá cheia, mas vazia ao mesmo tempo. Pelada e pesada. Pelada e pesada. Vamos repassar aqui pra gente ver, ó. A gente pode fazer até uma sigla. A sala tá PP. Peladas e pesadas, sabe? Largados e pelados? Largados e pelados. Não, essa daí é pelada e pesada. Aqui, ó. Então, aqui não dá pra ver, mas ó, ali ainda tem um penduradorzinho, mas a parede tá mais vazia. Daí depois a outra parede lá que já tem informação, que tem textura, é a única que tá com um quadro. Então, realmente dá pra gente relocar, a gente sugeriu pra ela relocar esse quadro, né? Mas principalmente preencher mais a parede. Isso mesmo. Vamos lá. Então, o que a gente sugeriu? A gente vai passar algumas imagens de referência do que a gente sugeriu, demonstrando um pouco do que a gente falou na quarta-feira, e depois a gente monta o nosso famoso painel de inspirações, mostrando como mudaria esse espaço. Vamos lá. Primeira coisa, que batendo o olho lá, assim, já sei a primeira coisa que a gente tem que fazer. Colocar uma capa ou reestofar o sofá. Reestofar o sofá é um pouco mais trabalhoso, mas daria para colocar uma capa mais clara. Por quê? Como tem criança, talvez reestofar o sofá mais claro seja meio estresse, assim. A capa é uma coisa que a gente consegue tirar e lavar. Às vezes, dependendo do tamanho da capa, a gente lava até na máquina. O que vai fazer colocar uma capa clara? Primeiro que ela vai dar leveza para essa sala, porque a sala tá bem pesada. Colocar uma capa igual nos dois sofás. E quando a gente coloca uma capa clara, meio um off-white, ele aceita melhor almofadas coloridas e estampas. E daí o que acontece quando a gente coloca almofadas coloridas e estampas? Os brinquedos perdem um pouquinho aquele destaque que eles estavam tendo de bagunça. Então a gente tá colocando cor em outros pontos da sala. Eu acho até legal de colocar assim, se a gente vê essa imagem e a gente pensar nessa mesinha aqui, né? Ou essa aqui mesmo, né? Olha o contexto que ela tá. Agora imagine essa mesma mesinha aqui. Já não destoa tanto, né? Porque a gente tem outras informações e tá tudo um pouco mais leve, mais fluido, assim, não sei qual é a melhor palavra. É leveza mesmo e tá mais iluminado, mais com cara de um ambiente para criança. Tem alguns ambientes, gente, que eles ficam despojados e eles aceitam melhor essa flexibilidade e um não combinar. Tem um tipo de decoração que fica muito engessado, que se você põe um pingo errado, aquilo grita no espaço. Então aqui... Desculpa, só uma coisa que eu falei, que depois eu fiquei pensando aqui. Eu falei, é um espaço para crianças, mas na verdade esse espaço não tem absolutamente nada de infantil, né? Não é uma sala para uma criança, mas se a gente fosse optar por aquela ou por essa para ter os brinquedos espalhados, aqui eles entrariam melhor. Foi isso que eu quis dizer. Isso aí. Desculpa. Mas eu esqueci o que eu tava falando. Você ia falar das almofadas. Tinha essa almofada azul, você começou a falar. Tá, não lembro o que eu ia falar. Lembrei. O que a gente tava falando, que tem ambientes que eles aceitam melhor uma flexibilidade, que outros são mais engessados, que um pingo colocado errado que não combina, ele grita, e outros não. Se a gente for ver bem nessa imagem, essas duas almofadas não combinam muito, não tem muito a ver uma com a outra. Se elas tivessem essas duas nesse sofá aqui, você ia ver claramente que aquelas almofadas não combinam uma com a outra. Mas esse espaço tá tão aberto para essa diversidade de estampas e de cores que aqui elas entraram super bem, mesmo não tendo nada a ver uma com a outra.
Então isso é uma coisa que vai deixando um pouco mais leve o espaço, porque você não precisa pensar tanto o tempo inteiro em como deixar ele arrumado. Essa imagem aqui também, esse é um projeto nosso, de uma mistura de antigo com novo, e um sofá que não é tão claro, mas cheio de almofadas coloridas. Aqui a gente também vê mais brinquedos na sala do que em como tá hoje, né? Fica um pouco mais aberto o espaço. Outra sugestão. Então ali a gente falou sobre a capa das almofadas, a capa do sofá e colocar almofadas coloridas. A outra sugestão que a gente deu foi colocar quadros mais coloridos. Então a gente vai levar cor para esse espaço. Se a gente colocar quadros mais coloridos, o espaço já vai ficar mais alegre. Uhum. E sem ter temática infantil, ainda assim só pela cor, né? Já deixa o espaço mais aberto. A gente tinha comentado pra Fer que a gente ia mostrar uma imagem que a gente acha super fofa, que a gente olhou essa cozinha com esses pratinhos e achou fofinho, achou bem fofinho. A gente demorou um pouco pra perceber que aqui embaixo tinha um cesto de brinquedo. Depois você percebe que esses pratos têm um lado infantil, não é uma temática infantil. Ele tem um ladinho mais criança, então ele demarca muito bem, de uma maneira não caricaturada, o espaço dos brinquedos. Então aqui embaixo a gente tem esse cesto cheio de brinquedos coloridos e aqui demarcando de uma maneira decorativa esse espaço. Então isso é muito legal da gente pensar também. E colocar algumas coisas da criança, pode ser um presente que você ganha de Dia das Mães, colocar como quadro, que foi uma coisa que a gente sugeriu para ela. Um desenho, você põe uma moldura bem importante. Então nisso você já vai deixando a sala mais fluida. Os cestos. Essa foi outra sugestão para organizar. Como a gente falou, as caixas, elas estavam pequenas e não eram caixas com um valor estético interessante, né? Eram caixas de plástico transparentes. A gente tem formas de deixar esse cesto de brinquedos fazer parte também da decoração. Então, se a gente opta por um cesto de tecido, são infinitas opções. Ainda mais procurando na internet, a gente acha milhões de opções. Então pode ser aquele ali com os pomponzinhos coloridos, podem ser esses que tem estampa de bichinho. Tem uns que são só de tricô, mas coloridinhos, ou inteiro de uma cor só, que são muito lindos também. Tem de palha, tem inúmeros tipos. E se a gente escolhe um num tamanho bom e com uma temática bacana, ele pode também fazer parte da decoração. O que acaba ficando meio difícil de compor numa sala é quando a gente compra os cestos mais temáticos da criança, sei lá, o cesto da Frozen. Uhum. O cesto da Frozen normalmente tem muita informação e aquela informação é muito, muito específica. Então, eles podem ficar legais no quarto da criança ou numa brinquedoteca, mas na sala eles acabam deixando o espaço um pouco caótico, porque ele não se encaixa no resto do que você tem. É uma coisa infantil, caricata, ponto. Uhum. Então ele ajuda na organização, mas ele atrapalha um pouco na decoração. E gente, não é que você não pode ter um cesto da Frozen, mas a gente tá falando da sua sala, a gente tá falando de você ficar bem lá, de você estar feliz com a mensagem que ela tá passando. E tem como a gente deixar as coisas de criança lá, sem você falar, ai, minha sala é bonita, mas fica cheia de brinquedo. Uhum. Não é isso, falar, ai, minha sala é bonita e é cheia de brinquedo. E tudo que tem lá contribui para ela ser bonita, até os brinquedos. O que a gente tá falando aqui é que tem como deixar a cara com mais cor, mais informação, com uma certa carinha de criança, ou que esteja mais aberto a receber criança, mas não de uma forma escrachada, não com cara de brinquedoteca. Com cara de brinquedoteca. Por exemplo, esse cesto ali com os pompons coloridinhos, eles têm uma informação bem bacana de criança, infantil. Mas se a gente voltar nessa imagem aqui, não dá pra imaginar aquele cesto aqui perfeitamente sendo usado pra colocar uma manta, por exemplo, mesmo que não tenha nenhuma criança nesse espaço. Parece que funciona super bem, né? Porque a sala tá aberta e recebe isso. Até mesmo esses aqui. Esses são um pouco mais infantis. Mas se a gente colocasse mas eles... ainda entra, porque daí é uma opção de você deixar com um pouco mais de cara de criança. Agora, eu vou até procurar aqui um da Frozen pra gente ver, gente.
Até as cores, normalmente, que tem desses que são muito infantis, essas cores que a gente vê, elas não são tão... O que a gente sempre fala, né? Das cores não são tão gritantes. Elas são um pouco mais apagadas, assim, como se a gente tivesse colocado um filtro nelas, né? Tem um pouquinho mais de cinza, o que deixa mais elegante. Então, as cores quando é de criança, normalmente é o rosa pink, o azul turquesa, tudo muito aberto e muito temático. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Que é muito difícil de fazer funcionar em ambientes, tipo numa sala, num quarto, sem que seja uma brinquedoteca. Deixa eu ver se eu consigo passar aquele pra cá. Aqui, ó. O cestão, que pode ser o cesto de brinquedo ou de roupa da Frozen. Esse daqui acaba sendo... E isso tudo, gente, é uma questão de te incomoda ou não. Ah, eu quero arrumar a minha sala. Então a gente dá essas dicas de harmonia. Agora, se não te incomoda, se você quer, a tua filha ama, não tem problema nenhum. Isso daqui, que nem a gente falou, não existe regra na decoração. A gente passa aqui alguns princípios de harmonização de cor, de como ser mais confortável para olhar, tudo tá linkado. Mas isso vai muito do que te faz feliz ou não. Então, esse daqui destoa um pouco numa sala. Mas vamos continuar. Outra sugestão. Qual que foi a outra sugestão que a gente deu? Colocar aqui nesse espacinho dela, o que acontecia que a gente perguntou. A gente vai perguntando um monte de coisa porque a resposta tá toda na tua rotina. Então a gente perguntou, o que acontece aqui na mesa de jantar? O que tem naquele balcão dela? Tem um monte de coisa, tem carteira, tem chave, tem correspondência, daí às vezes a gente coloca casaco. A gente ficou pensando, a entrada da casa é aqui do lado dessa porta. E do lado dessa porta aqui tem um espaço para subir. Se esse espaço é grande, que ela comentou que uma das nossas sugestões é pôr um mini aparador ali, que seja uma mini prateleirinha para você organizar isso, porque é muito mais lógico você deixar isso perto da entrada, deixar a correspondência perto da entrada, chave perto da entrada, o casaco ali perto da entrada e da escada para você subir e levar para o teu quarto, porque daí você não precisa, não junta um monte de casaco em cima do sofá. Então isso daí acaba ficando muito mais prático, fica mais organizado e vai ficar mais bonito. Dá para decorar ali aquela parede que hoje tá inteira branca. E fechamos tudo? Acho que de sugestões, sim. Agora vamos para o mood board. Isso aí. Daí a gente já fala de um outro no mood board também. Deixa eu abrir aqui o nosso outro pra gente. Pessoal do Instagram, lembrando que aqui a gente tá filmando a tela do computador, mas para visualizar melhor, a melhor forma é no YouTube, no nosso canal de Casa pra Lar, tá bom? Vamos lá. Então vamos começar com aquela parede que ela tem. Que é um representativo, né, daquela parede mais avermelhada, né, nesse tom. Não é exatamente igual. A TV, a gente não, Fer, a gente procurou um móvel de TV parecido com o teu, mas a gente não achou. Acho que também porque ele é, como que diz, planejado, né, feito sob medida, então não tinha nada muito parecido. Não tinha nada muito parecido. E é mais antigo também. Mas dá pra gente fazer um quadradinho aqui embaixo, só pra ele não ficar voando, né? Vamos fazer um quadrado aqui embaixo. Representando o móvelzinho que você já tem, tá, Fer? Vou jogar esse aqui mais pra cima. Primeira coisa que a gente sugeriu, sofá. A capa. Vamos colocar. Isso, vamos colocar primeiro o piso, que ela também já tem, né? Então, o piso é de madeira clara. E a gente sugeriu colocar capa clara nos sofás. Olha que lindinho que fica. Olha como fica mais leve, gente, colocar a capa. Fica bem mais leve o sofá. E com isso, ele aceita mais as cores. Que a gente vai trazer nas almofadas. Até tem umas almofadas que ela já tem, meio avermelhadas, que ficariam super bem, fazendo composição com outras coloridas. Olha só que lindinhas. Já vão dando uma outra carinha, né? Mais divertida ali pro espaço, mais alegre. Super mais gostosinha.
E o que a gente falou também foi sobre o tapete, né, Gabi? Pra que eles não podem ter tapete muito peludo e tudo por conta de alergia. Até foi uma recomendação médica para quando nasceu a Luísa, né? Mas eles tinham um tapete que era alto, peludo, fofo, que realmente é propício a juntar poeira, ácaros e piorar alergias. Mas existem várias opções de tapetes que a gente consegue lavar na máquina ou que são totalmente sintéticos, então que é como se fosse realmente um plástico que não absorve nada, que é só passar um paninho por cima que resolve, e são muito bonitos também. Esse que a gente colocou aqui como sugestão, ele é um tapete de sisal sintético, então assim, nada de porosidade. Dá até pra passar um pano úmido pra limpar. Vamos colocar ele, Gabi? Isso aí. A Fer comentou que ela adorou as almofadas da referência. Lindas, e almofadas não precisa ser tudo estampado, pode ser almofada lisa, já dá uma super diferença no espaço. Enviar para trás. Uma diquinha extra que eu acho que a gente queria dar também é sobre a poltrona da amamentação. Elas têm uma característica bem específica, né? Quando você bate o olho, você sabe, poltrona da amamentação. Muito pela cor também, que normalmente elas são begezinhas, tudo para combinar com o quarto. E também pelo formato dela. Uma maneira da gente quebrar um pouco disso, dessa cara tão certinha assim, né, de que é uma poltrona de amamentação, é a gente mudar o tecido e a cor. Então, uma ideia que a gente deu para também dar um up nessa sala é trocar o tecido da poltrona para um azul marinho. Olha só o efeito que vai dar. É a mesma poltrona que ela tem, mas num tom de azul. Fica super bem com a capa de sofá mais clara e com as almofadas já é mais um ponto de cor, né, para alegrar o ambiente. Isso aí. Boa. Vamos para os cestos. Os cestos de brinquedo, aí vai o tamanho deles, né, vai ser ditado pela quantidade de brinquedos que a criança tem. Então, se tiver muito brinquedo, ou cestos maiores, ou mais quantidade de cesto. A gente trouxe esses coloridinhos que a gente amou. E olha como tudo vai conversando muito bem. As almofadas coloridas com a poltrona, com os cestos, tudo vai conversando. E além disso, a outra sugestão era também a gente vestir um pouco mais essas paredes brancas, trazendo informação de cor e de diversão também para as paredes. Só que daí os quadros a gente não pode trazer uma informação infantil. Se a gente quiser colocar realmente uma coisa com carinha de criança, a gente coloca nos cestos, que são coisas que a gente pode levar de novo pro quarto da criança e não é tão custoso se desfazer. Agora, você comprar vários quadros, os quadros já têm um valor um pouco mais alto, então você pode comprar um colorido que você goste muito e que ajude nessa conexão, mas comprar só por causa da criança, daí não vale a pena. O cesto, se fosse aquele de bichinho que a gente falou, beleza, mas se o quadro fosse de bichinho, já ia ficar estranho na sala, né? Não, e um quadro muito grande, uma coisa... É interessante que a gente faça os investimentos coerentes, assim, pra vida. A gente vem defendendo muito a questão de você consumir melhor. Então, assim, daqui a pouco a gente compra só pra colocar na parede um monte de quadro que a gente meio gosta ou que meio combina e daí aquilo fica lá por 10 anos, gente. Então, assim, não faz mais sentido a gente ter tanto. A gente tem essa cultura do consumo, mas a gente tem que começar a consumir menos e melhor. Então, ó, os quadros, eles são divertidos porque eles têm muita cor. Tem ali o limãozinho, que também é bacana, divertido, mais despojado, mas eles não são quadros infantis. E mesmo assim, entra super bem na composição. Nossa, eu adorei as coisas. Vamos Aquelas vão fazendo e amando o que tá fazendo, né? Mas é importante, né, gente? A gente gostar do que a gente faz. A gente é suspeita, que a gente sempre gosta dos mood boards que a gente monta aqui com vocês. Não é questão de não ter modéstia, mas é que realmente a gente faz, a gente vai pensando tudo, vai imaginando o lugar e vai adorando as coisas que... A gente vai imaginando a casa dos outros e falando, nossa, essa casa vai ficar muito legal. Outra coisa que eu não lembro se a gente comentou ali nas ideias, né? É trabalhar não só a prateleirinha ali naquela parede ao lado da porta de entrada, mas também num grande espelho
Porque é sempre bom ter um espelho logo na saída, né? Pra dar aquela conferida final. E porque também ele ocupa a parede, né? É uma forma de vestir a parede, fica funcional, fica bonito e ajuda a dar mais vida para esse ambiente. Isso aí. E os penduradores, para deixar o casaco na entrada ou pronto para levar para cima. Uhum. Ih, saiu um azul ali embaixo. Pois é, vamos arrumar já. Quem sabe faz ao vivo. E o pendurador, gente, ele é super útil, né? Porque eles falaram, ainda mais em Curitiba, né? Agora que tá esfriando tudo, todo mundo sai de casaco e quando volta, voltou, tem que tirar toda a roupa. Aí, esses penduradores nesse formato bolinha, eles também já dão essa coisa mais orgânica, mais divertida, mais fluida pra sala. Já vão mexendo. E por último, o que a gente sugeriu pra Fer foi colocar que a Lu tem muito livro, a Luizinha tem muito livro, e hoje eles ficam numa gaveta. Mas os livros infantis são muito fofinhos da gente colocar na sala. E dela pegar como se fosse uma estantezinha de livros mesmo. Então, uma coisa que a gente costuma usar bastante são os porta-livros, para os livros ficarem de frente mesmo, penduradinhos na parede, numa altura da criança. Isso tudo depende do espaço. Quando a gente não tem espaço para deixar na altura da criança, a gente deixa mais para cima. Porque, às vezes, você mesmo tem que ajudar ela a procurar ali na gaveta, daí você penduraria mais para cima. Mas a Fer tem um espaço entre o canto alemão e o móvel da TV, que daria para deixar 3 porta-livros colocadinhos ali. Uhum. E aí, fechamos o nosso mood board. Agora, usem toda a imaginação de vocês para tentar visualizar isso aqui nesse espaço aqui. Ó, a poltrona azul fazendo um contraste com essa parede, o sofá aqui que era bem escuro, bem pesado, daquele tom mais claro, né, com a capa, com as almofadas coloridas, os quadros com informação de cor aqui também, os cestos divertidos, né, para guardar esses brinquedos. Conseguem imaginar um pouco, gente, como vai ficar bem mais leve, mais divertido isso? Aqui a plantinha, né, que a gente tinha comentado de colocar, que a Fer falou também que ela queria, né, uma planta meio pendente. Tudo isso vai iluminar um pouco mais essa sala, sabe? Deixar ela mais livre para os brinquedos entrarem melhor. Conseguem visualizar isso? Comentem aqui pra gente. Fer, esperamos que você tenha gostado. Ó, a Fer falou que amou. Eba! Que você consiga colocar algumas dessas ideias em prática. Como a gente falou, não é pra jogar tudo que tem fora, pra nem fazer tudo uma transformação de uma hora pra outra, mas é dar um direcionamento pra você saber realmente, ó, então o sofá, vamos investir primeiro na capa, depois e talvez pesquisando algumas almofadas. Talvez no primeiro momento a primeira coisa já trocar aquelas caixas pelos cestos. Então tudo isso já vai pouco a pouco deixando a casa com mais carinha de gostosa. De gostosa, com cara de lar. Assim, se você tiver, o que a gente sempre fala? Se você tiver muito animado, começa pelo mais difícil. Se você estiver bem animado, se você tiver te dado um gás, porque normalmente a gente acaba deixando o mais difícil para depois. E o que acontece quando as pessoas pensam em obra, em reforma? Elas pensam na linha do tempo racional e bem certinha. Primeiro eu tenho que pintar, depois eu tenho que fazer isso, depois eu tenho... Só que o pintar, a pessoa tem muita preguiça de fazer. Ela tem muita preguiça de pintar. Então ela não compra o cesto, que seria uma das últimas etapas, porque ela tá com preguiça de pintar. Não compra o cesto, não compra o quadro. Sendo que essa ordem é muito boa para quando a gente realmente vai fazer tudo. Quando a gente tirou, tipo, é o objetivo do ano, a gente vai fazer uma reforma, eu vou contratar alguém, eu vou contratar um arquiteto, daí a gente vai seguir a linha exata da construção. Mas o que acontece é que muitas pessoas não querem fazer o primeiro ponto e daí não fazem o último. Mas o último, de verdade, não depende do primeiro. É melhor colocar um quadro depois que você tiver pintado. Mas se você tá com preguiça de pintar, se você tá com preguiça de trocar o piso, compra o quadro do mesmo jeito. Porque daí depois você até coloca ele no lugar, coloca ele em outro, daí depois você pinta, você já furou a parede 3 vezes ali, daí você decidiu qual vai ser o melhor lugar dele. Isso aí. Então, a Lorena achou que ficou alegre e lindo. Alegre e lindo, isso mesmo.
E aproveitando o que a sala tem de bom. Uhum. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada. Obrigada por acompanharem. Deixa eu virar aqui para dar um tchau pro pessoal do Instagram. Obrigada, gente, por acompanharem. Esperamos que tenham gostado, que tenham entendido as soluções. Qualquer coisa, comenta lá pra gente. Deem sugestões, diquinhas, o que vocês acharam, que a gente adora escutar vocês, tá bom? É isso aí. Um beijo. Beijo.